Olá para vocês que estão chegando aqui agora. Estamos na TV Aldeia. Eu sou Elisiel Ferreira, no programa Superando Limites. Estamos aqui hoje com um grande convidado, Edilson Brasil. Vamos apresentar aqui um pouquinho sobre a vida dele, sobre as questões de saúde, a qual estão relacionadas ao dia a dia, ao cotidiano dessa pessoa que, além de convidado hoje aqui, também é nosso amigo. Vamos lá, então, vamos começar aqui falando com ele em relação ao histórico dele na vida. Ele é farmacêutico, bioquímico, líder do laboratório de análises clínicas Home Lab, com divisão ambiental em análises de água, potabilidade e efluentes. Olá, tudo bem com você? Oi, Elisel. Saudações aos espectadores da TV Aldeia, né? É com grande prazer e satisfação que estamos aqui para conversar um pouco, né? Bater um papo, e trocar umas ideias e aprender um pouquinho, que eu acho que a vida é sempre um aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo com todo mundo, a gente tem alguma coisinha para ensinar para nós. Com certeza, com certeza. Já quero adiantar aqui, se você puder compartilhar aí o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque hoje o assunto vai ser muito importante, é saúde, é qualidade de vida, e nós vamos começar agora. Primeiramente, Edilson Brasil, eu queria te perguntar como que foi assim o seu início de carreira na questão de saúde? Quem te inspirou? Você teve alguma experiência a princípio? Ou foi alguém da família? Ou foi alguém da TV? Como foi para você o seu início na saúde? Como foi a minha opção para essa área, né? Então, eu estava fazendo um curso pré-vestibular em Niterói, na época chamava-se ADN, e eu tinha um professor, e era um professor, um excelente professor. Ele conseguia manter a atenção dos alunos com brincadeiras e tal, e ele era farmacêutico. E aí eu achei interessante, é uma profissão que eu nunca tinha tido assim maiores contatos, não tinha muito conhecimento. Aí resolvi me inscrever no vestibular para farmácia, né? E eu fui o segundo colocado em 1970 eu prestei vestibular no final de 73, início de 74, e fui o segundo colocado para a turma que começaria em agosto de 1974. E aí cursei a faculdade lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né? E aí concluí o curso Eu fui bolsista no Hospital Antônio Pedro, trabalhei lá no Hospital Antônio Pedro, estagiei também lá no Centro de Diálise, no Hospital Antônio Pedro, e concluí o curso em dezembro de 1978. E em janeiro de 1979, eu iniciei trabalhando no Hospital de Cambuci, né? E aí trabalhei lá por 36 anos, mas nesse período eu trabalhei também no Hospital de Pádua durante 20 anos, no antigo Hospital Manuel Ferreira, até que quando fechou. Trabalhei em Italva, em 2 laboratórios em Italva, um laboratório da prefeitura e um laboratório do seu... esqueci o nome agora, uma pessoa gente boa também, gosto muito dele. E fiz outras coisas, igual eu te falei, fabriquei colônia, shampoo, desodorante lá na década de 80, 1984. Que bacana. Aí depois veio o plano cruzado, parei porque começou a faltar a matéria-prima e as embalagens. Aí, alguns anos depois, eu voltei fabricando detergente, desinfetante, mas foi pouco tempo. E dei aula de química também no Colégio de Pádua durante uns 10 anos. Que bacana. E a gente foi fazendo um pouquinho de cada coisa. Mexi um pouco com vídeo também, igual eu te falei, tem pessoas que gostam de criar cavalo, outros gostam de passarinho. Eu gostava de mexer com vídeo. Então fizemos alguns trabalhos em vídeo, que eu acho interessante. Mas depois a gente vai falando sobre isso aí, conforme você vai se desenrolando. Antes de mais nada, eu queria deixar claro aqui que ele é de Santo Antônio de Pádua. Não havia citado isso ainda. Eu também sou de Santo Antônio de Pádua. Amo essa cidade linda e maravilhosa. Não só ela, também como todas as cidades aqui do Noroeste Fluminense estão nos assistindo agora. Obrigado pela sua audiência.
Vamos então continuar aqui essa conversa maravilhosa com ele, Edilson Brasil. Edilson, eu queria te fazer uma pergunta, já que a gente falou sobre a questão de laboratório. Quais são os seus maiores desafios, né, como liderança da Home Lab de laboratórios de análise? Então, eu me esqueci de comentar que eu também trabalho aqui em Itaocara com muito prazer. Fui convidado para trabalhar aqui, gosto demais daqui da cidade, fiz boas amizades aqui. Então, trabalho aqui desde 1997. Trabalho na Secretaria de Saúde, no laboratório de análise aqui da Secretaria de Saúde, e estamos aí desde de 1997. Bom, o desafio maior é o desafio de toda empresa hoje em dia, né? É a sobrevivência, né? Nós trabalhamos até o momento nós estamos trabalhando só com particular, um laboratório, a parte de análise de sangue, só particular. Por quê? Porque eu tenho assim, a qualidade como uma equação. A qualidade seria dividir o tempo, o tempo é fixo para todos, vamos supor, 8 horas. Então o numerador dessa equação seria 8 Sim. horas. O denominador seria a quantidade de atendimentos que você faz. Então, quanto maior o número de atendimento, se você tem o tempo é fixo para todos, 8, quanto maior o número de atendimentos, esse valor dessa equação vai ser cada vez menor. Sim. Entendeu? Então, essa desafio é isso aí, é conciliar o atendimento com a qualidade. Essa é a visão que a gente tem. Eu trabalho, mais 2 filhos, eu iniciei por conta do meu filho mais velho, porque na época ele estava desempregado, e nós resolvemos montar esse laboratório. Começamos em Miracema e agora nós estamos com uma matriz em Pádua. E estamos lutando para sobreviver. Que bacana. Muito bem. Parabéns aí pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo em Santo Antônio de Pádua e Miracema também. Um forte abraço para Miracema. Valeu, galera. Acho interessante essa questão de laboratório, que eu também trabalho na área de saúde e tenho até algumas dúvidas em relação a isso. Eu queria até te perguntar aqui, por exemplo, quais são os maiores problemas que a população enfrenta? Você, como de frente desse laboratório, o que você mais vê como problema das pessoas? O que mais dá de errado nos exames? Então, rapaz, você abriu agora um universo aí que a gente pode ficar conversando o dia inteiro e ainda não vai dar para dar conta do recado. Ô, Eliseu, na minha opinião, o poder público, nem a iniciativa privada, não tem como dar conta do crescimento, da evolução da saúde das pessoas, do problema de saúde das pessoas. O que eu quero dizer com isso? O volume das pessoas que vão se adoecendo é muito maior do que o aporte de verba do governo, do poder público e da própria iniciativa privada. Isso se deve a quê? Isso não é um problema no Brasil, isso é um problema mundial, né? Isso se deve, no meu ponto de vista, né? Modestamente, é o seguinte: tudo isso está ligado, na minha visão, à questão alimentar, hábitos de vida. Não é só a questão alimentar, mas hábitos de vida. Por exemplo, eu observo muito a questão aí, nesse período da pandemia, eu observo na minha vizinhança, o quê? Entrega de lanches. O que, no meu ponto de vista, que cresceu muito foram essas lanches, por exemplo, hambúrguer, pizza, refrigerante. Isso aí existe uma coisa que é o seguinte: eu ouvi um cara falar uma vez, uma situação, que é assim, na vida, tudo é permitido, mas nada é perdoado. Então, a facilidade, ela tem o seu preço. As pessoas pagam um preço por isso. Essa questão dessa facilidade, ela começou após a Segunda Guerra Mundial. Os americanos desenvolveram me parece que o primeiro produto que foi criado para facilitar a vida das mulheres que começaram a adentrar o mercado de trabalho foi um pudim
que ele não precisava ir ao fogo. Ele era todo com substâncias químicas que rapidamente era confeccionado, ficava pronto em pouco tempo. Aí daí começaram a vir os conservantes para facilitar a vida das pessoas, os alimentos industrializados. Então, tudo isso, tudo que é industrializado, tudo que fica no mercado, na prateleira e tem uma duração mais longa, isso aí ele tem alguma coisa ali que para manter aquilo. São conservantes, acidificantes, tem substâncias hoje que não são nada natural, tudo é a essência que dá o cheiro, o gosto. Isso tem um aromatizantes. custo. Isso aí, aromatizantes, os corantes. Então, tudo isso impacta na saúde das pessoas. Então, a pessoa deve procurar a alimentação mais natural possível, né? E isso aí contribui com essa pandemia de doença que a gente tem hoje em dia aí. São crianças com problemas de diabéticos. A diabetes tem crescido muito, a síndrome metabólica, por conta, na minha visão, por conta da alimentação inadequada, né? Então isso está começando desde a infância. Hoje em dia, você vê o acesso ao açúcar hoje, nunca a humanidade teve tanto acesso ao açúcar, do consumo de açúcar, como tem hoje em dia. Ficou exacerbado mesmo. Não é? Então eu acho que tudo isso aí, eu acho que assim, qual seria a saída? Aí não adianta você apresentar o problema sem você dar uma sugestão da solução. Exatamente. Eu acredito que a saída para isso aí, uma saída seria o quê? As escolas começarem a educação alimentar. Por exemplo, contratar nutricionista e uma cadeira voltada para essa questão da alimentação. Orientar as crianças desde das tenras idades, dos primeiros anos de escola, que elas a alimentação mais adequada para a saúde. Eu acho que isso aí seria a saída, porque senão você vai ficar eternamente o cachorro correndo atrás do rabo, o poder público tentando atender o maior número possível de pessoas, mas a demanda é tão grande que você vê hoje pessoas ficam em filas aí para fazer exames. Então, isso aí, onde está o problema? Não está na questão, não é tratar a saúde. Eu acho que seria interessante você cuidar da prevenção da saúde das pessoas. Né? Concordo plenamente contigo e queria até dizer o seguinte, é como se a pessoa estivesse enxugando gelo, né? O setor público está aí, né? Tendo que atender milhares e milhares de pessoas dia após dia e essa conta não fecha. E faz todo sentido o que ele falou em relação a educar a criança, porque acho que eu tenho a mesma ideologia que o senhor, perdão, de não acreditar muito assim, mais assim, na sociedade como um todo, mas sim nas crianças, na formação, na geração de novas pessoas, entendeu? Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. Muito bem. Gostei muito, estou gostando muito de estar aqui conversando com o nosso amigo Edson Brasil, do Laboratório Home Lab. Vamos continuar aqui então as perguntas. Até que você já até sugeriu, né, as soluções, né, que as pessoas devem se alimentar melhor, que as pessoas devem... Então você que está assistindo aqui agora esse programa um pouco mais aí sua alimentação, melhora a qualidade da sua saúde, porque assim você vai viver muito mais e ter muito mais qualidade de vida para viver com a sua família, se divertir e ser muito feliz. Agora vamos focar também na questão do laboratório de análise de água, né, de potabilidade e efluentes. Vejamos, qual é o nome? Ecolab. Ecolab. Você poderia falar um pouco a respeito? Então, essa situação do Ecolab foi uma situação assim que surgiu para nós esse laboratório ele era de Pirapitinga e o rapaz, o Diego, até, que era amigo nosso, eu passei a ser amigo dele depois dessa situação, é uma pessoa, gente muito boa, e quero mandar até um abraço para ele, Diego lá de Pirapitinga. Ele estava querendo mudar de atividade, de ramo. Ele queria montar uma farmácia com a esposa dele e queria se desfazer do laboratório. Então, através de um amigo comum,
que era o pai dele era da maçonaria, esse amigo nosso também, eles eram amigos da maçonaria, e aí ele comentou com esse nosso amigo, aí um amigo comentou com o Bruno, que ele é colega também da maçonaria lá de Pado. Aí nós fomos conversar com ele e acabamos fechando essa parceria, adquirimos esse laboratório de água dele. É um laboratório já antigo, já tem uma certa tempo de mercado, né, de atuação, e nós estamos desenvolvendo, começando a desenvolver em Pádua. Nós temos atendido pessoas assim de Volta Grande, Estrela d'Alva, São Fidélis, Miracema, porque na região não tem nenhum outro laboratório que faça isso. O mais perto, até onde eu sei, é Friburgo e Juiz de Fora, né? Então, a gente está oferecendo esse serviço aqui, né, essa facilidade, né, para o povo aqui de Itaocara. Eu soube que aqui em Itaocara tem uma área, a Estrada Nova, que tem muitas pessoas que adquiriram, assim, com esse período da pandemia, né, adquiriram muitas chácaras e fizeram poços artesianos. Então, seria interessante analisar essa água para ver a qualidade dela, né? A água é uma grande fonte de transmissão de doença. Por quê? Porque é a substância que a gente mais consome no nosso dia a dia. Então, o volume de água que a gente consome facilita mais você adquirir uma doença via água, né? Por isso a importância da qualidade da água que a pessoa está consumindo. Não é isso? Então, estamos lá com o Ecolab e a gente faz análise de efluentes, que são resíduos de algumas indústrias que produzem como resíduo a água, né? Então, tem que ser analisado esses efluentes para ver se estão adequados às normas as normas que regem essa questão. Eu, aproveitando também aqui, depois vocês podem procurar o telefone da Ecolab, da HomeLab, do nosso amigo aqui, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. E eu gostaria também, já que você citou essa questão aí, como um bioquímico e também, né, liderança desse laboratório de análises de água, eu gosto muito do Rio Pomba, sabe? Tenho uma paixão maravilhosa pelo Rio Pomba, bem como também pelo nosso Rio Paraíba do Sul. E a água do nosso rio, já que a gente entrou nessa questão de análise de água, eu queria te perguntar, o que você acha que mais tem de impureza assim nos nossos rios aqui da região? Bom, Elisel, nosso Ecolab, a prioridade dele, a maior demanda dele hoje em dia são a análise de poços artesianos, né? A água do rio, por enquanto, nós ainda não fizemos a análise dele, não. Mas eu, por exemplo, lá em casa, eu utilizo a água do rio. Eu tenho um filtro, esse filtro ele retira o cloro. O cloro é importante para ele matar as bactérias e vírus, né? Eu utilizo essa água passando por esse filtro. Mas é uma fonte hídrica importantíssima. Os rios, de modo geral, né, são umas fontes importantíssimas que devem ser preservados. Nós tivemos em 2003 um grande acidente que afetou toda a nossa região aqui. Eu jamais imaginei na minha vida que eu veria situações tão tristes quanto eu vi lá uma infinidade de peixes. Eu até fiz um documentário sobre isso, eu estava te falando, né? Foi uma coisa muito triste. E a gente espera que isso nunca volte a acontecer. Mas nós temos a ideia de fazer um monitoramento nessa água do rio. Nós estamos, conforme te falei, nós estamos começando, a gente está estruturando ainda para isso, mas nós vamos chegar a esse ponto aí, de chegar a fazer esse monitoramento. Porque a água, talvez você monitorar a água do rio em si, não seria tão interessante. É importante que o rio não tenha poluição, principalmente poluentes químicos provenientes de indústria. Mas com o tratamento que é realizado no caso, a água de Santo Antônio, aqui eu não sei, acho que aqui ainda é SEDAI, aqui em Itaocara, né? Lá em Pado é água Fortaleza agora. Águas do Rio. Águas do Rio, agora aqui em Itaocara é Águas do Rio. Esse tratamento que eles fazem é um tratamento muito bom, ele purifica bastante a água. Então, mas a gente não é só a questão da água para o consumo, nós temos que ter o cuidado
com a qualidade da água do rio, porque ele é habitat de de uma quantidade enorme de peixes, né? E não só peixe, como crustáceos também. E nós perdemos muito isso aí, né? Perdemos muito. Muitos peixes que eram nativos, por exemplo, em Pádua, aqui em Itaocara, eles criaram até o projeto Piabanha, e Pádua também. Eu me lembro quando criança tinha muita piabanha, tinha assim, cardumes de piabanha. A gente via passando na ponte ali. E hoje quase não Não se vê praticamente. não se vê Difícil. mais, não. Inclusive até o camarão, que é difícil de se encontrar. Justamente, não vê mais, né? E então é por isso que é importante o monitoramento constante do rio, para que as indústrias, e a gente faz essa análise desses efluentes, para verificar se eles estão adequados às normas que regem esse setor, né? Muito bom. Voltando um pouquinho agora sobre a questão das análises de água, o que você mais vê de problema na água? Quando chega assim, a água do seu João está aqui para analisar. O que mais dá de errado? É o quê? É uma bactéria? É alguma coisa? O que mais você vê de ruim nas águas que analisam? Eliseu, os parâmetros de análise de água são muito grandes. Você tem uma variedade enorme. É impossível de se dosar todos, porque ficaria muito caro. Mas um que a gente percebe bastante são contaminações bacterianas. É o mais frequente. Clorofórmios também. Coliformes, justamente. A gente faz essa análise lá. Inclusive, é interessante porque a observação do exame, ele dá uma fluorescência azul muito bonito quando a gente tem uma câmara própria ultravioleta, e esse exame é feito nessa câmara ultravioleta. E esse é um que tem dado com bastante frequência. Agora, uma coisa que tem aparecido muito também é ferro. Tem um bairro lá em Pádua que nós fizemos análise, já em dois locais, e um teor de ferro bem elevado. É uma água que sai amarelada, e essa água não deve ser usada principalmente para lavar roupa, porque ela mancha a roupa quando está em teor elevado, sabe? Interessante. Será que, agora até fazendo uma observação aqui, porque aqui a gente está falando do interiorzão, né? E eu que gosto de rodar muito pelo interior, percebo muito quando eu estou pescando por aí, passar por uma várzea e sentir o cheiro da água, sabe? Um cheiro ferroso, inclusive até flui uma certa liga, uma gosma meio amarelada. Aquilo ali tem relação com o ferro, será? Pode ter, sim. Pode ter. Geralmente o ferro dá essa tonalidade amarela na água. A água sai amarela. Dependendo da quantidade, da concentração do ferro, sai bem amarelada a água mesmo. Bem amarelada. Sim, chega a ser laranjada, dá até umas natas, né? Você olha assim, tem natas. Gente, que coisa. Agora, assim... por exemplo, aqui uma região aqui nossa aqui, que eu trabalhei lá, conforme eu citei anteriormente, eu trabalhei 36 anos em Cambuci. Cambuci as águas tendem a ser muito ricas em sais de cálcio. E o sal de cálcio é característico porque a água é chamada água dura. Você tem que ter essa água é perigosa, tem que ser muito cuidado para indústrias, porque que utilizam caldeiras, porque ele vai se depositando naquelas tubulações, e isso corre o risco daquilo provocar a explosão na caldeira. Por causa do acúmulo de cloro, do cálcio, do sal de cálcio. E as panelas que a pessoa ferve água, ela vai formando tipo uma crosta com o cálcio. Eu observei isso lá em Cambuci, no período que eu trabalhei lá. Entendeu? Que interessante. Muito interessante saber disso, tá vendo? Como que a gente acaba adquirindo novos conhecimentos através aqui dessas entrevistas na TV Aldeia. Você que está chegando agora, curte a nossa página, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, fale dessa novidade que será muito importante para você, para toda a sua família. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Edilson, que está aqui conosco aqui falando desse assunto tão importante que é saúde pública e qualidade de vida. Agora eu vou mudar um pouquinho aqui essa questão e perguntar, antes de mais nada, para concluir aqui, tem como detectar água ruim, assim, em casa, ou não existe a possibilidade? Dá para saber alguma coisa?
Eliseu, infelizmente não é uma coisa, uma análise visual organoléptica que é chamada, né? Que é a parte sensorial, a parte do cheiro, a parte se a água é cristalina, pode haver uma água cristalina e ela está contaminada. Não é uma situação que você possa ter segurança para afirmar que só por ela ser cristalina ela é boa. Não é uma garantia, não. O problema maior dos poços é o seguinte: é o período mais crítico, é o período das chuvas, porque às vezes o poço ele não é um poço de uma profundidade grande, e esse lençol freático, ele pode, as águas pluviais podem carrearem para dentro desse poço fezes de animais, cavalo, cachorro, e isso aí leva a bactéria para ali. E às vezes a água está cristalina, mas ela está contaminada com essas fezes de animais. Então o período de chuva é o período mais crítico para esses poços que são de profundidades menores. Olha que interessante, hein? Uma coisa, eu estou me lembrando aqui, voltando atrás, aí, sobre a questão da saúde, que a gente deve, os cuidados que a gente deveria orientar as pessoas. São algumas coisas bem curiosas que eu gosto muito de falar isso. Sim. Que é o seguinte: por exemplo, em termos de alimento, a gente às vezes tem uma tendência de a gente achar que o governo, a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, ela não vai botar nada para vender, nada que fosse prejudicial à nossa saúde. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. O mundo gira em torno de interesses financeiros. A indústria, ela tem seus acionistas, tanto a indústria farmacêutica quanto a indústria alimentícia. Ela tem que gerar lucro para os seus acionistas. Então a gente tem que ter isso em mente. Não, o governo não ia deixar lançar um produto desse no mercado para prejudicar a nossa saúde. Não é por aí. Um exemplo que eu vou citar para vocês agora, que é o seguinte: durante muitos anos, a indústria do tabaco, ela faturava, era uma das indústrias que mais faturavam no mundo todo, não é só no Brasil, não. No Brasil, em particular, o tabaco, ele teve uma importância tão grande que, se vocês não acreditem no que eu estou falando, não, peguem o brasão da República. Você já observou o brasão da República? Ainda não. Então observa que você vai. Tem duas plantas. Uma é o café, a outra é o tabaco. As folhas que aparecem de um lado é o café, do outro lado é o tabaco. Tamanha era a importância do tabaco na economia do nosso país, naquela época, em 1890, 88. Aí, por que a partir da década de 90 começou-se a fazer essa campanha contra o tabagismo? Até então, o tabaco gerava uma quantidade enorme de impostos para o governo. Aí por que essa mudança? Porque eles começaram a observar que o gasto com o tratamento das pessoas, tabagistas, com os fumantes, estava superando o valor dos impostos arrecadados com a venda do cigarro. Então foi só por isso que o governo começou a colocar aquelas fotografias no maço de cigarro e a restringir as propagandas de cigarro na televisão. Então foi por isso, não foi porque o governo é bonzinho, vamos parar, vamos fazer isso porque está prejudicando. Não é isso. Uma outra coisa é o seguinte: tem uma margarina, eu não me lembro se é Dori, não vou falar, vocês podem falar em marca aí, uma dessas margarinas aí, que eu não me recordo também o nome dela. Ela vem com um selinho da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vem falando que ela é a margarina não sei o que do coração. Não tem, né, uma margarina dessa? Eu sei que é do coração.
Pois bem, aquele selinho que está ali, ele não está ali de graça não, que teve um custo para essa indústria que colocou aquele selo. Ela deve remunerar muito bem essa indústria que fabrica essa margarina. A indústria que fabrica a margarina deve pagar um valor considerável para a sociedade de cardiologia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que é curiosa, que eu acho que é interessante passar para os ouvintes, para os telespectadores que estão assistindo, é a questão do azeite, né? Acho que até nós estivemos conversando. Sim. O azeite é um segredo, uma forma de você escolher o azeite é ir pelo código de barra. O código que começa com 789, eles são engarrafados no Brasil. Só que existe uma lei no Brasil que permite que o azeite engarrafado no Brasil, ele tenha só um teor de, acho que é 15%, se não me engano, de azeite extra virgem. Então o restante ali seria misturado com óleo de soja. Então, são cuidados que a gente tem que ter na escolha do azeite. Então eu tenho esse cuidado. Quando eu vou comprar um azeite, está escrito lá extra virgem. Mas eu olho se o código de barra começa com 789. Se começa, eu já falo, esse aqui para mim não Adilson. Edilson, perdão. Essa eu não sabia. Gente, olha só que informação bacana que vocês estão tendo agora aqui, diretamente da TV Aldeia. Olha só. Eu não sabia. Eu também sou graças a Deus, eu sou um cara que gosta muito de cuidar da saúde e gosto de escolher um bom azeite também. Mas essa questão do código de barra para mim é novidade. E acredito que para vocês também. Então, na próxima vez que forem comprar azeite, observem o código de barra e não comprem azeite misturado com óleo de soja, porque você não vai ter benefício nenhum para a sua saúde e ainda pode até prejudicá-la. Outro aditivo também que é muito usado ao extremo pela indústria alimentícia, é o glutamato monossódico. Ele é utilizado como realçador de sabor. Eu acho que os japoneses descobriram que existe uma região da língua, que acho que fica no meio da língua, que ela é sensível a esse glutamato monossódico. Ela dá uma sensação de prazer muito grande, de paladar, né? Agrada muito ao paladar. Então, por isso que até tem um tempero que é chamado, que é o tempero com amor, né? Comida temperada com amor, é porque usa esse glutamato monossódico. Então, quase todos os salgadinhos que são industrializados hoje em dia, eles utilizam glutamato monossódico. Eu confesso que eu adoro, por exemplo, uma mortadela defumada. Esses embutidos, eles têm essa coisa de prazerosa para gente. Mas eu cortei da minha dieta essas substâncias. Eu sei que é muito gostoso, mas eu parei de usar isso aí para preservar a minha saúde. Porque não adianta você querer só, né, obter a coisa prazerosa, mas vai ter um custo para você, né? Concordo plenamente com o nosso amigo aqui. Inclusive, algo também que eu venho mudando ao longo do tempo, e eu queria parafrasear e citar o que aconteceu comigo rapidinho aqui, sem cortar também aqui a nossa entrevista, que o que ele falou tem tanto sentido que há dias atrás, eu estava comendo, alguns meses atrás, eu estava comendo mal, pão, glúten, muito leite, embutidos, doce, açúcar. Estava num período um pouco assim, desleixado com a saúde. O que aconteceu? Eu estava sempre desanimado, sempre cansado e acabando ficando doente. Estive doente, tive febre, tudo congestionado. Eu já sabia, porque eu trabalho no ramo de saúde. Eu falei, gente, eu estou errando no básico, é a comida, é a alimentação. Hipócrates, há 2000 anos atrás, já dizia na Grécia Antiga que o seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Então, o que eu fiz? Cortei tudo que tinha glúten, derivados de leite, por um período, e passei a entrar nas frutas, legumes, verduras, né? Comecei a fazer mais atividade física, tomei o que eu tinha que tomar, e também fiz uns tratamentos naturais, a qual eu até recomendo muito. Sou consultor em saúde natural. Quem quiser meu telefone pode pegar aqui embaixo e tirar suas dúvidas sobre saúde natural. E pronto, foi não passar assim, de alguns dias e minha saúde começou a melhorar, e eu estou ótimo, estou bem, estou com disposição física e mental. Então vale muito a pena fazer o que nosso amigo aqui está fazendo, né? Mudando
né, deixando de se alimentar mal e passando a se alimentar melhor, porque isso promove muito bem-estar. Com relação ao alimento ainda, você citou aí o leite, estou me recordando aqui que vocês sabiam que não sei se vocês já pararam para observar que não existe nenhum mamífero adulto que consuma leite a não ser o ser humano. Então, e é um leite que nós consumimos, nós seres humanos, consumimos um leite que não é da nossa espécie, é de uma outra espécie, né? Eu confesso que eu adoro queijo. Adoro queijo. Também. Mas Quem só não que gosta? eu procurei, cortei, por exemplo, não compro mais leite lá para casa. Até porque o leite que a gente compra normalmente aí, eu não sei nem se poderia ser chamado de leite, porque ele são um leite que vende em caixinha, esse leite tem para estar durando aquele tempo todo, ele não é um leite puro, né? Então eu tenho alguns tipos de rinite alérgica que são reversíveis apenas com a suspensão do consumo de leite e derivados, leite, iogurte, queijos. Então, por que a gente ficar tomando remédio se a gente pode recuperar a saúde modificando nossa alimentação, não é? Exatamente. Então, eu acho que é muito mais saudável, né? O açúcar, por exemplo, o câncer é um dos alimentos preferidos do câncer, é o açúcar, né? Olha, É outra coisa que você citou aí, que também é possivelmente uma grande causadora de doença, que o sedentarismo. As pessoas não têm mais a prática da atividade física. Eu notei que depois dessa pandemia até que houve um incremento grande nas pessoas, né? sim, Começaram a pedalar, caminhar. Eu acho que isso foi muito interessante, muito saudável isso aí. Então é interessante que a pessoa mantenha também a sua atividade física, não saia do sedentarismo, que são fatores que contribuem para a saúde, né? muito bom. Voltando aqui um pouquinho à questão do laboratório aqui do nosso amigo Edilson, queria mostrar para vocês aqui, ó, que bacana. Sabem o que significa isso aqui? Isso daqui é como se fosse um registrozinho de pressão arterial que o laboratório dele me presenteou lá para a farmácia com o trabalho. Então, muito obrigado, tá, Edilson? Isso aqui para mim é muito importante porque uma pessoa chega, quer verificar a pressão, a gente pode colocar aqui a data, a hora, tudo, né, que for preciso aqui de informação para que numa consulta posterior ao cardiologista ela possa levar esse registro, entendeu? Para que o médico possa analisar e ver, e através disso daqui diagnosticar melhor, ajudar melhor as pessoas. Então, muito obrigado, tá? Pelo carinho e pela atenção que você tem nos dado. Vou falar agora um pouco sobre a questão de saúde pública, porque além, né, de liderança do laboratório Home Lab e também, né, trabalha no setor de saúde pública. Gostaria de ver com você. Você trabalha, no caso, na saúde pública, Secretaria de Saúde. Fala para mim como que é o desafio da saúde pública. É aquilo que eu falei com você no início. Eu acho que o maior desafio é atender a demanda crescente das pessoas, porque o número de pessoas que vão se adoecendo é cada vez maior. E a doença, é bom a gente lembrar o seguinte: a doença ela é um processo. A pessoa não dorme bem e acorda doente. Isso aí é uma evolução. A doença é a conclusão de uma evolução. É um processo, né? É um processo. Então, como é que você pode fazer? É isso que a gente está falando, é estilo de vida. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo agora no laboratório nosso lá um parâmetro que acho que não sei se algum outro laboratório está desenvolvendo, porque, conforme eu te falei, como a gente trabalha só com particular, a gente tem um tempo maior para a gente ir implementando essas novidades. Então, é um parâmetro que detecta, por exemplo, uma predisposição para a pessoa vir a desenvolver uma diabetes, por exemplo, uma síndrome metabólica. O primeiro parâmetro que altera seria a resistência à insulina. Antes do indivíduo desenvolver a diabetes, o primeiro parâmetro é
a resistência à insulina, porque o consumo de açúcares e carboidratos é tão elevado que o pâncreas vai produzindo insulina de um nível tal que as células ficam resistentes a essa a insulina e acaba não dando conta de consumir todo o açúcar que está sendo disponibilizado. E a gente está desenvolvendo isso aí. Até é um parâmetro interessante que a gente pode até, se a pessoa tiver interesse, a gente pode ir lá conversar, explicar. Eu até pretendo fazer um post, a gente sempre está fazendo esses posts, você recebe sempre lá sobre... Sim. Quem quiser receber esses posts, a gente está sempre postando isso aí. São posts pequenos, coisas bem objetivas para a pessoa ler e a informação mais simplificada, né? Mais rápida. Eu, inclusive, até queria parabenizar pelo trabalho, pela arte que eu recebo, né? De vez em quando eu recebo lá a arte lá da Home Lab, né? Com dicas de saúde, dando, né, ideias assim curtas, fáceis de introduzir no dia a dia, fáceis de analisar, de ler. Muito bacana, parabéns mesmo, tá? Pelo seu excelente trabalho. Inclusive, né, ressaltar aqui o que você acabou de dizer. Eu achei muito bacana essa questão dessa análise aí que acaba, né, percebendo que a pessoa pode ter uma predisposição aí a ter uma diabetes. Isso aí, para mim, é inovador aqui na nossa região. Né? Não sabia disso. Está aqui em primeira mão na TV Aldeia para você que está assistindo. E já compartilha com os seus amigos, com as pessoas que você sabe que está sofrendo com diabetes, que está sofrendo com outros problemas de saúde, porque aqui, sim, é um ambiente de saúde. Então, estamos aqui com o nosso amigo Edilson Brasil, dando essa entrevista maravilhosa para todos vocês. Queria falar mais alguma coisa, Edilson? Não, eu só agradecer a oportunidade, né, de estar aqui podendo levar um pouquinho de informação para as pessoas, e a gente também gostaria também de ter também o feedback das pessoas, né, para a gente poder aprender também um pouco mais, né. A gente está vivendo um mundo, igual eu te falo, numerosos são os fatores que contribuem para o adoecimento das pessoas. Nós vivemos um mundo muito estressante hoje em dia. O estresse hoje em dia é considerado também um fator de alta predisposição para doenças. Nós vivemos uma sociedade que ela é cada vez buscando mais facilidades. Então as pessoas hoje, elas chegam no mercado, elas querem pegar aquela pizza que já está pronta ali só para aquecer, para comer aquilo de uma forma rápida. Não consome mais as frutas, os legumes, as verduras, né? E estão, assim, sedentárias demais, né? Eu, por exemplo, doce, eu acho que doce, todo mundo gosta de doce, porque o açúcar, ele age numa parte do nosso cérebro chamada núcleo accumbens, que também é chamado centro do prazer. É o mesmo local onde atuam as drogas, principalmente a cocaína. Então, o poder do açúcar no cérebro humano é uma coisa espetacular. Então, o que acontece? Eu também, como todo mundo, eu adoro açúcar, eu adoro doce. O que eu fiz? Isso aí, essa pandemia para mim foi teve uma coisa muito boa. Eu mudei muito o meu estilo de vida. Então, o que eu passei a fazer após o jantar, por exemplo, ou após o almoço? Eu sempre consumi um doce. E eu passei a consumir fruta. Por exemplo, o abacaxi, consumindo muito abacaxi. O abacaxi contribui muito para a digestão. Eu também estou consumindo muito abacaxi também. Nunca comi tanto abacaxi. Depois da janta. Eu nunca consumi tanto abacaxi como eu estou consumindo. Parece que Deus me ajudou que a safra do abacaxi, não sei se aumentou a safra do abacaxi, eu sei que a disponibilidade de abacaxi aumentou. Então isso para mim foi muito interessante, muito, muito útil. Sim. Então eu passei a consumir maçã. A maçã é uma fruta que eu nem vejo assim, não vejo muita graça na maçã, mas ela é saudável, também contribui para a digestão. Então passei a usar maçã também, a banana, como sempre banana também, e o abacaxi, a maçã, o abacate também é uma fruta muito interessante, a gordura do abacate é muito saudável, né? Então vamos usar essas coisas da natureza, vamos descascar mais e desembalar menos, né? Assim que o pessoal fala. Que bacana, que frase bacana, gostei, vou utilizá-la no meu dia a dia. Então, estamos finalizando aqui nossa entrevista com ele e também, para finalizar, eu queria falar de algo muito importante que eu deixei para o finalzinho, né? Sempre o melhor vai ficando para o final,
que é a questão das palestras, né? Que você faz também as palestras de conscientização de drogas e também motivacionais. Esse é um projeto que começou acho que em 2006, mais ou menos. Ele foi criado por um amigo lá de Pádua, o Dr. Zé Carlos Vittipó. Ele tem lá um grande escritório de contabilidade, tem uma empresa de madeireira, e ele também conseguiu se formar em direito já depois de uma certa idade. E ele faz a parte de motivação, e contando toda a história dele, que ele vem de uma família humilde, e ele conseguiu mudar o destino dele através da dedicação ao trabalho, ao estudo. E eu falo sobre a parte relacionada com esse consumo de cigarro, drogas, o problema que isso pode acarretar na vida das pessoas, né? E esse é um projeto social. Nem eu nem ele não recebemos nada para isso. A gente vai onde nos convidam, nós vamos. Já fomos em várias cidades, inclusive. E estamos aí desde 2006 fazendo essas palestras aí. E graças a Deus as pessoas têm, os jovens, por exemplo, no tiro de guerra, todo ano a gente vai no tiro de guerra, esse ano já tivemos lá fazendo essas palestras, e é motivo de assim, satisfação para a gente poder dar uma pequena contribuição à sociedade, né? E é isso aí, estamos aí para ajudar. Que bacana. Eu gostaria muito de agradecer a você aí de casa pela audiência, ou você que está no seu trabalho, você que está em qualquer cidade do Brasil e do mundo, né? Porque nós estamos online, né? Para todos vocês aí. Também, principalmente para o nosso pessoal aqui do nosso interior, que a gente ama de coração. Muito obrigado a todas as cidades que estão nos ouvindo e nos vendo agora. Estamos finalizando aqui essa entrevista maravilhosa com ele, Edilson Brasil. Muito obrigado, Edilson, pela oportunidade de estar aqui na TV Aldeia, de ter vindo aqui, né, nos visitar e falar de saúde, qualidade de vida para essa população maravilhosa que nós estamos assistindo. Se você quiser mandar um abraço, mandar um carinho para alguém, fica à vontade. Aproveito a oportunidade para parabenizar aqui aos diretores aqui da TV Aldeia. Eu fiquei aqui encantado com a estrutura que tem aqui. Não imaginava que fosse assim, uma coisa tão estruturada. E um abraço aos meus amigos lá de Cambuci. Trabalhei lá 36 anos. A cidade me abraçou quando eu fui para lá, me acolheu. E eu tenho grandes amigos lá. Quero mandar um forte abraço a cada um dos meus amigos lá de Cambuci, de Pádua, né? Eu sou paduano de coração, de Miracema também, nos acolheu bem lá em Miracema. Então, um abraço a todos os espectadores que estão assistindo a esse programa, e eu espero ter trazido uma pequena contribuição para a melhora da saúde de todos. Os meus votos são saúde para todos, tá bom? Muito obrigado, saúde e sucesso para vocês.